Bom dia a todos. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. E nesta manhã nós temos uma mensagem cujo título é Dize somente uma palavra. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e vamos ler os versículos 5 a 13. Vou repetir. Mateus 8, versículos 5 a 13, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse a todos os que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e te seja feito como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Meu irmão e minha irmã, nós vemos aqui que aquele centurião, apenas com uma palavra que o Senhor disse, diante da sua fé, ele pôde ver o seu criado curado. Todos os cristãos sinceros querem verdadeiramente ter uma vida que agrade a Deus. Mas, na verdade, muitos sentem-se perdidos em relação àquilo que devem fazer. Mas para nós desfrutarmos dos nossos direitos e a nossa liberdade na sociedade, precisamos acatar certas responsabilidades. E de maneira semelhante, na nossa vida cristã, temos algumas responsabilidades que devemos acatar antes de usufruirmos as bênçãos de Deus. Temos, por exemplo, a responsabilidade do culto. Fomos criados para cultuar o nosso Pai Celestial. Os incrédulos adoram as coisas materiais e mundanas, mas quando nós nos tornamos cristãos, assumimos a responsabilidade de adorar diariamente o nosso Deus. Arcamos com outra responsabilidade ainda, a santificação. Visto que fomos convertidos pelo Senhor Jesus e purificados pelo seu sangue, devemos ter uma vida santificada, porque sem a santificação não podemos sequer pensar em ir ao Senhor e apresentar-lhe a nossa causa. Temos também a responsabilidade de estudar a Bíblia Sagrada. Ao estudarmos a palavra de Deus, compreenderemos melhor o nosso Senhor Jesus Cristo e poderemos ficar mais familiarizados com as obras de Deus. É de nossa responsabilidade e obrigação conhecer cada vez mais a Deus através do estudo da palavra, todos os dias. Temos ainda a responsabilidade de orar. Orar é como respirar. Na condição de cristãos, se pararmos de orar, é como se houvéssemos parado de respirar. Você sabe, é claro, que se você parar de respirar, você morre. Da mesma forma, se pararmos de orar com regularidade, nossa vida espiritual morre. É por isso que devemos orar a Deus
todos os dias. E a própria Bíblia diz, em Tessalonicenses, orai sem cessar. Temos também a responsabilidade de testemunhar de Cristo. Testemunhar é algo semelhante ao exercício. Se você quer ter um corpo sadio, você precisa praticar regularmente exercícios físicos. E se nós quisermos ser cristãos sadios, devemos ser ganhadores de almas todos os dias da nossa vida. Alimentando-nos da palavra de Deus, nós continuamos a respirar espiritualmente através das nossas orações e também nos exercitando, dando testemunho de Jesus Cristo aos incrédulos e fazendo o possível para conduzi-los a Cristo. Outra responsabilidade do cristão é o trabalho. Devemos desempenhar o nosso ministério, o nosso trabalho para o Senhor, tanto na área material como mediante o nosso esforço físico e também na área espiritual. E a partir do momento em que desempenhamos com fidelidade essas nossas responsabilidades, podemos cobrar as promessas do Senhor. É na Bíblia que encontramos grande número de promessas maravilhosas de Deus. Ali estão as suas promessas em abundância, mas não podemos simplesmente cobrá-las de Deus, sem mais nem menos. Vamos ver a experiência do centurião romano, cuja palavra lemos aqui no início. A confissão do centurião e a resposta de Jesus mostram que Jesus Cristo fala especificamente aos doentes e lhes ministra a cura. Temos as promessas de Deus escritas na Bíblia, na palavra de Deus, mas se quisermos ter fé para que determinada necessidade seja atendida, devemos permitir que o Senhor fale conosco através das Escrituras. Disse o centurião, dize somente uma palavra. As palavras, melhor falando, as promessas da Bíblia, elas devem ser renovadas em nossos corações mediante a revelação do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas acham que podem crer de qualquer maneira ou em qualquer palavra, da forma que bem entenderem, e ainda apontam para uma passagem qualquer das Escrituras a esmo. Temos, todavia, a fé na palavra de Deus e sabemos que não funciona dessa maneira. Há várias atitudes para com as promessas de Deus, mas existem pessoas que se antecipam correndo diante da palavra de Deus. E vemos essas pessoas com frequência na igreja. São bons crentes que cumprem fielmente as suas obrigações e responsabilidades diante do Senhor, mas sempre querem estar à frente de Deus. Traçam todos os seus planos e procuram realizar todos os seus projetos. E só depois é que vêm a Deus e pedem que Deus abençoe os seus planos e os seus projetos. Mas Deus não opera dessa maneira. E essa é a razão por que tantas pessoas cometem falhas na sua vida cristã e no exercício da fé. Há também aqueles que recebem a palavra de Deus, mas não obedecem por causa das suas dúvidas. Depois de orar e receber a palavra de Deus no coração, muitas pessoas não crescem espiritualmente por causa da incredulidade. Deus não pode operar através de tais pessoas. Sabe por quê? Porque o Senhor precisa de um instrumento que se ateva a se lançar pela fé na palavra de Deus que lhe foi revelada. O cristão que não age segundo a palavra que recebeu de Deus não pode ser bem-sucedido na sua vida espiritual. Há também as pessoas que agem segundo a palavra de Deus
ao receberem uma revelação espiritual. Tiago 2,17 diz: assim, também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé, armazenada no coração, que não nos motiva à ação, nada poderá produzir. Trata-se de fé potencial, mas dela nada resulta se o cristão não agir com base nessa fé. Mas as pessoas perguntam: como é que eu posso e devo receber a palavra de Deus? Temos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que gostamos de ler e que nos proporciona tantas bênçãos. Mas se desejamos receber a fé viva de Deus, não podemos pegar um texto a esmo de qualquer parte da Bíblia e agir segundo o que lemos, esperando que Deus opere segundo aquilo que acabamos de ler. O Espírito Santo de Deus deve apanhar porções da Bíblia e, de modo específico, revelar e inspirar o conteúdo do texto, a nossa alma, de tal forma que recebamos uma fé viva. Para que o Espírito Santo haja desta forma, é necessário que os nossos corações estejam preparados. Devemos arrepender-nos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, das nossas desobediências. Portanto, se abrigarmos algum pecado consciente em nosso coração, Deus não ouvirá as nossas orações. Por isso, devemos nos arrepender e clamar pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os pecados e iniquidades. Depois de havermos recebido o perdão dos nossos pecados, se nós sentarmos e ficarmos esperando que Deus nos ministre a sua palavra, Ele não o fará. Sabe por quê? Porque você e eu precisamos ir diretamente a Deus em oração e súplica, com um coração fervoroso, e então o Pai Celestial ouvirá as nossas súplicas. Depois disso, espere no Senhor, até que Ele lhe dê a sua palavra de fé. Diz a Bíblia em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo, você pode receber a fé específica em seu coração, sem a qual ninguém pode alcançar milagres em resposta às suas orações. As Escrituras Sagradas, de Gênesis até Apocalipse, representam a palavra de Deus. Elas suprem o conhecimento de Deus ao seu coração, mas a leitura genérica da palavra divina não produzirá a fé específica em sua alma. Somente quando o Espírito Santo vem até você e lhe seleciona uma porção das Escrituras e a revela ao seu coração, dando-lhe inspiração de um modo específico, como se Deus lhe falasse de um modo particular, é que você pode receber a fé que Deus compartilha a todos os cristãos. A partir daí, você pode esperar milagres. A partir do momento em que você possui a palavra, você deve se dinamizar e agir segundo essa palavra, independentemente das circunstâncias, independentemente de como você se sente. Veja, por exemplo, a experiência de Pedro de andar sobre as águas, que se encontra em Mateus 14, do versículo 24 ao 33. Pedro não poderia ter andado sobre as águas sem receber a palavra de Jesus: vem. Hoje, se tentássemos caminhar por sobre as águas do mar, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, jamais o conseguiríamos. Pedro pediu a Cristo que lhe desse a palavra e Jesus a deu. E Pedro caminhou literalmente sobre a palavra de Jesus Cristo.
não sob o conceito de ondas marítimas, pois quando ele começou a pensar nas ondas, em vez da palavra de Cristo, aí ele começou a afundar. Diz a Bíblia que quando ele sentiu forte vento, ele sentiu medo. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Veja bem, Pedro não caminhou por sobre as ondas, ele caminhou segundo a palavra de Cristo, isto é, pela palavra de Jesus Cristo. Assim, quando você receber a palavra específica em sua alma, você pode caminhar segundo essa palavra. Sabe por quê? Porque ela traçará um caminho que parte do seu coração até o trono de Deus. Mediante a palavra de Cristo, você receberá tremendas respostas vindas do Senhor para a sua vida. Não temos o direito de reclamar o cumprimento das promessas de Deus, se não obedecermos aos mandamentos do Senhor. Se fizermos a nossa parte, o Espírito Santo nos ajudará a receber a palavra da fé, vinda de Deus. E quando você receber essa palavra de fé em seu coração, terá a fé necessária e verá a resposta de Deus em sua vida. Receba a palavra e a seguir haja segundo essa palavra. Fazendo isso, as Escrituras sagradas se tornarão a fonte das suas bênçãos pessoais, para a honra e para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, meu irmão, foi necessária apenas uma palavra para que aquele centurião pudesse ver o seu criado curado. E agora também vem a mim uma palavra, ou seja, quando Pedro já havia pescado a noite inteira e nada havia conseguido, e depois, já pela manhã, tendo recolhido as redes, quando Jesus disse para ele lançar a rede, ele disse que iria lançar a rede segundo a palavra de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Mediante a palavra de Jesus, houve a pesca maravilhosa. E assim também será na sua vida. Por isso que basta uma palavra para que você venha receber a sua bênção, a sua vitória, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem dito uma palavra que sempre nos conforta, que nos alegra, e nós queremos nos regozijar aqui diante de Ti, porque como aquele centurião que pediu a Ti uma palavra e viu seu servo curado, nós estamos pedindo a Ti uma palavra para ver a nossa necessidade atendida. E é por isso que nesta manhã o Senhor diz para você uma palavra, ou seja, crê somente. E se você crer somente, você verá a mão de Deus agindo na sua vida e você poderá desfrutar da bênção que tanto você espera e aguarda. Crê somente, crê somente. É a palavra que o Senhor diz para você nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu agradeço a todos que ouviram essa mensagem e se você gostou, deixe o seu like no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. E você poderá falar conosco, pedir oração pelo seguinte telefone: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Repetindo, 0 operadora 11 9 4229 55 33.
Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Amém. E graças a Deus.